crocheteira que tá querendo vender na Shopee? Tem também? Então, seguindo a série de vídeos aqui sobre crochê na Shopee, como vender crochê na Shopee, nesse vídeo eu vou te trazer os 5 produtos que eu mais te recomendo fazer e colocar para vender lá na Shopee. Guria, esses são os produtos que mais vende lá? Não, não são os que mais vende, mas eu vou te falar durante o vídeo quais os que mais vende lá dentro da Shopee. E porque esses 5 produtos que eu vou te direcionar aqui a estar fazendo, vou estar te indicando a fazer, a produzir para colocar lá na Shopee, por que eu te recomendo que tu faça eles? Sim, porque tudo tem um porquê. Já larguei o crochêzinho de lado, que vocês sabem que eu gosto de falar com as mãos, né? Então vamos lá. Essas dicas que eu vou te passar serve para quem vai vender crochê na Shopee e serve também para quem não vai vender crochê na Shopee. E tu já vai entender o porquê que essas dicas vai servir tanto para crocheteira que quer começar a vender em algum marketplace, quanto para crocheteira que só quer vender mesmo, não interessa onde, só quer vender. Vamos lá então bater um papo sobre isso? Lá dentro da Shopee tem uma coisa que chama vendedor indicado. O que é o vendedor indicado? É aquele vendedor que atinge certas métricas, então a Shopee coloca lá, estabelece, né, algumas metas a serem batidas, e no momento que tu atinge essas metas, que tu bate essas metas, eles colocam aquele selo de vendedor indicado abaixo do teu nome. Eu vou deixar um print passando aqui de uma loja que é vendedor indicado lá dentro da Shopee. O que acontece, tá? São várias as métricas que eles passam, né? Entre elas, ser um vendedor CNPJ, mas eu já quero te deixar aqui um aviso, um alerta, tá? Se tu não tem um CNPJ ainda, se tu não criou um MEI, um ME, se tu não tem um CNPJ do crochêzinho ainda que tu utilize, eu não te recomendo a fazer esse CNPJ para abrir a loja na Shopee. Eu recomendo que tu crie esse CNPJ quando a tua empresa já estiver caminhando. Então, se tu tá começando agora e tu ainda é um nenenzinho, né? O teu ateliê ainda é um nenenzinho, não põe a carroça na frente dos boi, que nem a gente fala, né? O boi vai na frente e a carroça vai atrás. Tem gente que quer pegar o boi e a carroça, botar nas costas e sair correndo. Não faz isso que vai dar errado. Vai com calma. Tu tem que respeitar o teu momento, em que lugar que tu tá, sabe? Porque às vezes a gente vê a colega fazendo uma coisa e a gente pensa, vou fazer também, só que tu não tá no mesmo momento da colega. E aí o que acontece? Às vezes não é o certo a fazer nesse momento que tu tá vivendo. Então, entende aonde que tu tá, aonde que tá o teu negócio, se ele é um nenenzinho, se ele já tá caminhando, ou se já é um negócio maduro, né? Pra daí tu fazer passar essas fases de acordo com a condição do teu negócio e a tua condição como empreendedora também. Porque tem muita empreendedora que ela não tem a menor noção de como funciona, por exemplo, um MEI e diz, vou criar um CNPJ. E às vezes não é interessante para ela. O CNPJ, tu paga taxas ali, né? Tu paga uma mensalidade de taxas que é a tua contribuição para a Previdência Social. Então, no momento que tu tem algum problema de saúde, por exemplo, esse valor que tu contribui ali vai te dar direito a um benefício, a um auxílio doença, seja lá o que for que tu precise. Eu espero que tu não precise nunca utilizar isso, que tu consiga ser produtiva, trabalhar e tirar o sustento, né, das tuas mãos do teu trabalho até o último dia da tua vida, se é isso que tu quer pra ti, né, se é isso que tu gosta de fazer, se é isso que te faz feliz. Mas em várias situações, ter contribuído com o INSS, com a Previdência Social, foi vantajoso para mim. Mas esse vídeo não é sobre INSS, né? Vocês veem que eu dou uma desfocada e saio e volto. Esse vídeo é sobre Shopee. Então, entre as métricas lá dentro da Shopee a serem atingidas para tu te tornar um vendedor indicado, ter uma conta CNPJ é uma delas. Mas eu recomendo que tu já dê uma olhada com carinho para essas peças que eu vou te passar aqui a seguir, de tu já começar a divulgar elas dentro da tua loja, e eu vou te falar o porquê, tá? Essa lista de peças que eu vou te passar aqui são peças pequenas. Então, peças pequenas são peças que gastam pouco material para ser produzido e são peças que a gente consegue fazer uma grande quantidade, seja no dia, seja na semana, né? Seja qual for a dinâmica do teu ateliê. Gente, eu começar a gravar vídeo, eles começam a cortar um negócio. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Eu vou seguir assim, porque senão eu não vou conseguir gravar.
Aqui onde a gente mora, a gente não tem praticamente vizinho, porque é litoral, né? Então o pessoal vem só no verão. Então no verão sim é uma barulheira, mas no inverno é pra ser que nem interior. É pra ser tranquilo, sossegado, só que não tá sendo. O pessoal, olha, é um batendo na parede, é o cachorro do outro latindo, é a serra serrando alguma coisa. Tá difícil. Então vamos lá, né? Que eu falei que eu não ia pausar o vídeo, mas daí o entregador buzinou ali na frente e eu fui ali pegar uma entrega que chegou pra mim. Deixa eu já te mostrar o que foi que chegou por aqui. Eu tô testando algumas marcas de barbante. E eu fiz um pedido de um barbante cru pra testar aqui, pra ver qual que é a tonalidade dele. Porque eu gosto de barbante cru assim, ó, bem clarinho. Comenta pra mim, como é que tu gosta do barbante cru? Tu gosta dele mais clarinho ou tu gosta dele mais natural, né? Aquela cor mais... cor de algodão mesmo, né? Esse algodão que a gente colhe na árvore, sabe? Mais naturalzinho. Esse aqui, ele veio bem clarinho do jeito que eu gosto, tá? É de uma marca que eu não tenho o costume de usar aqui no ateliê, que é o Barbante Criativa. Mas tava muita gente falando dele, que ele era bom. E aí eu peguei uma promoção bem legal lá na Shopee. E aí comprei um pra testar. Ó, ele vem da cor que eu gostei. Ele parece ser bem torcido e parece ser um barbante macio. Depois, conforme eu for utilizando, eu passo pra ti um feedback, né? Como é que é, se eu gostei, se eu não gostei. E comenta pra mim aí se tu já testou esse barbante também, que eu quero saber. Então vamos seguir falando sobre o Shopee, né? Do mesmo jeito que a gente compra na Shopee, a gente quer vender lá dentro da Shopee, né? Então, como eu falei, essa listagem de peças que eu vou te passar são peças pequenas, então são peças que tu consegue fazer rápido e tu consegue fazer com pouco material. Então, são ideais, por exemplo, para crocheteira que quer começar a vender lá na Shopee, mas não quer fazer um grande investimento em material. Se tu tem sobrinhas de fio, tu vai conseguir produzir essas peças aqui e já começar a anunciar lá. O que eu te recomendo, tá? Muita colega fala assim, ó, eu vou fazer um estoque de peça e depois eu vou cadastrar lá na Shopee. Não te recomendo fazer isso, eu te recomendo ir testando, vai fazendo testes para ver o que vai ser melhor para ti. Porque a gente vê, por exemplo, certo tipo de peça que uma colega fez e postou lá e tá tendo sucesso, tá fazendo venda. Outra colega vai e faz a mesma peça, nas mesmas cores, tira foto muito parecida, posta lá e não tem vendas. Então, é muito relativo isso. Mas, como essas peças são pequenas, o teu investimento de material vai ser pouco, tu vai conseguir produzir rápido e já vai conseguir estar colocando lá os primeiros anúncios para tu ter esse termômetro. Gente, o negócio com a Shopee funciona assim, ó. Tu faz, testa, né? Vê o que acontece. Ah, deu bom isso aqui, investe mais nisso. Ah, não, isso aqui não deu bom, testa outra coisa. Tu vai ter que ir testando e adaptando e recalculando, sabe? Até tu achar a tua receita de bolo perfeita lá dentro da Shopee. Tudo na vida é tu achar a tua receita de bolo perfeita, como eu gosto muito de falar. O que é a tua receita de bolo perfeita? É aquela receita de bolo que tu faz e sempre dá certo. Não tem uma receita de bolo assim? Porque a gente vê às vezes muita receita na internet, e isso não é só sobre bolo, né? É sobre crochê também. Sobre a pessoa falar, nossa, eu fiz esse tapete e vendi antes de terminar. Esse jogo de banheiro é fazer e vender. E às vezes tu faz e tu não tem essa boa saída que a pessoa teve. E aí tu fica te comparando, tu fica pensando, nossa, será que ela mentiu? Será que não vende tão bem assim? Nossa, parecia ser uma ideia tão maravilhosa, né? E aí pra mim não deu certo, aí tu começa já a sabotar o teu negócio, né? Achando que é contigo que o negócio não dá certo e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o momento de cada uma e também com essa questão de tu achar a tua receita de bolo perfeita, certo? Então, vai começando a fazer peça e ir cadastrando lá, e vai impulsionando, e vai divulgando nas tuas redes sociais, vai testando. Às vezes tu faz, por exemplo, a combinação que é sucesso para colega, rosa, cinza e branco, e tu posta lá e não tem saída. Daí tu vai e faz todo no vermelho, e estoura de vender. Tem como saber o que vai dar certo? Não, só fazendo mesmo. A gente só sabe... como é que fala? A gente só sabe o caminho quando a gente tá caminhando. É tipo uma coisa assim. Eu sou muito boa para ditados populares. É um dom de Deus na minha vida. É esses ditados populares. Eu sempre me atrapalho com eles. Mas sabe a música aquela que o caminho só existe quando você caminha, quando você passa, sabe? É tipo isso. Então, tu só vai saber o que vai dar certo quando tu começar a fazer e der certo. Antes disso, não tem como ninguém te garantir nada, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre essas peças, porque como eu falei, lá na Shopee tem esse selo de vendedor indicado. E tem duas métricas lá que eu, como crocheteira, acho
que pra nós é difícil de bater essas duas métricas, se tu não utilizar essas peças que eu vou te sugerir a seguir, que é tu ter mais de 30 vendas no mês. E para tu ter 30 vendas no mês, tu tem que produzir 30 peças no mês. Então eu fico pensando, a crocheteira que ela quer vender jogo de banheiro, tá? Ela tem que vender 30 jogos no mês. Será que ela consegue produzir 30 jogos no mês? Às vezes sim, às vezes não. Então é um selo que tu ganha e depois, se tu não consegue te manter naquele nível, tu perde o selo. Então é uma coisa a se pensar, né? Que peça que tu produziria, que tu conseguiria produzir mais de 30 no mês? A gente tá contando que vai vender 30, né? Então a gente tem que achar uma peça que a gente consiga produzir mais de 30 no mês. E a segunda métrica, né, que eu digo que pra mim como crocheteira também não é uma coisa fácil de se alcançar, é ter mais de 20 clientes, mais de 20 compradores por mês na minha loja. Então o que isso significa, né? Se entrar um cliente lá, um comprador, né? Ele entra lá e ele faz uma compra de 10 peças. Aí entra outro, faz uma compra de 10 peças. Aí entra outro, faz uma compra de 5, o outro faz uma compra de 5. Eu vendi as 30, eu fiz as 30 vendas necessárias para ter esse selo de vendedor indicado. Mas eu tive apenas 4 clientes, né? Eu tive apenas 4 clientes. Então eu não tive os 20 compradores que são necessários para ter esse selo de vendedor indicado. E aí, o selo de vendedor indicado, ele te dá algumas vantagens, como o recebimento antecipado, tem várias coisas bacanas para quem é vendedor indicado. Mas eu acho que o mais importante deles, pelo menos na minha opinião, para mim, por que eu quero ter o selo de vendedor indicado? É porque dá mais relevância para a loja. Então, eu acredito que quando o cliente entra lá para procurar tapete de crochê, e ele vê uma loja que tem o selo de vendedor indicado, ele vai dizer, eu vou comprar nessa loja porque ela é mais confiável. Claro, levando em conta que o teu tapete seja bonito, que o teu preço seja atrativo, aquela coisa toda, né? Mas eu acredito que o selo de vendedor indicado, ele dê essa diferenciada entre os vendedores lá dentro. E aí, pra gente que é crocheteira, né, bater essas 30 vendas no mês para 20 clientes diferentes, não é bem assim. Então vamos lá, que eu vou te passar aqui essas 5 peças, que são peças rápidas de fazer. Então mesmo que tu não queira vender lá na Shopee, como eu falei, tu pode ser a vendedora indicada aí do teu bairro, tu pode ser a vendedora indicada da tua cidade, produzindo esse tipo de peça que tu consegue produzir uma quantidade bacana, com variação de cor. Então, por exemplo, eu quero produzir a primeira peça, eu já vou falar qual que é, tá? É suplá de crochê. E com suplá eu já vou colocar porta-copos aqui junto, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com suplá de crochê, que é uma peça rápida de fazer. Eu não sei como é que funciona o teu cérebro, mas o meu aqui, se eu no fim do dia vejo que eu consegui produzir 5, 6, 8 peças, 10 peças, isso me dá uma sensação muito bacana. E o meu cérebro, se eu conseguir produzir, por exemplo, uma passadeira no dia, ele diz assim, só uma passadeira? Como se uma passadeira fosse pouco. Não é pouco, só que é só uma peça. E se fossem suplás, teria sido muito mais peças. Então esse volume de produção, pro meu cérebro, funciona como uma recarga de energia, sabe? De assim, nossa, que dia produtivo, que dia maravilhoso. Tu conseguiu produzir várias peças, mesmo que tenham sido porta-copos, mas pra minha cabeça o número conta bastante. Então, produzir supply porta-copos pode ser uma boa saída para quem quer, por exemplo, produzir um kit de cada cor para ter no mostruário, seja para tirar foto, para divulgar, seja para ter de variação na tua loja da Shopee, seja para ter de opção para tua cliente, que tu posta uma foto do suplá preto, ela te pergunta se tu tem no branco. Então, tu vai ter ali variações para tua cliente escolher. Mas é que eu não gosto muito claro. Eu tenho essas duas opções aqui mais escurinhas, sabe? Então, dá para dar essa opção para cliente que faz aumentar a nossa chance de fazer venda. Então, suplá e porta-copos, tá? E as amigas, né, crocheteiras que vendem lá na Shopee não vão me deixar mentir. É um tipo de peça que é venda certa lá dentro. Mas eu quero deixar aqui um alerta também, outro alerta, tá? Vou deixar passando, vou começar a botar uma sirene de alerta aqui quando for alerta da guria. O suplá, a gente tem que ter muita atenção na hora de escolher o modelo dele. Por quê? Eu vejo muita gente fazendo aquele suplá modelo, eu acho que é modelo primavera, que a Lucélia lançou. Pra mim foi ela que lançou, ela que é referência nesse tipo de suplá.
Pode ser que outras pessoas tenham feito antes dela, mas eu conheci a partir dela. Então é que nem o tapete prático. De quem é o tapete prático? É da Pat Kelly. 1000 pessoas fizeram depois. O tapete prático é da Pat Kelly, ficou famoso a partir dela, mesmo que outras pessoas já tivessem feito antes, mesmo que já tivesse várias videoaulas, mesmo que já tivesse sido muito visualizado, muito reproduzido, mas a referência do tapete prático é a Pat Kelly. E a referência do Suplá, modelo primavera ou modelo flor, né, é a Lucélia. Então, ela tem muito boas vendas lá dentro da Shopee, em cima desse Suplá, com esse modelo de suplá, né? E eu vejo outras colegas que reproduzem o mesmo suplá e colocam lá. Algumas conseguem ter vendas? Sim, mas a maioria que eu vejo reproduzindo aquele modelo de suplá não consegue ter uma quantidade de venda satisfatória. Por quê? Porque a Lucélia, ela já é referência naquele modelo de suplá. Então, de repente, eu não tô dizendo que não é pra tu fazer, tá? Não me entenda mal. Tu pode fazer se tu quiser. Tu pode fazer exatamente igual dela se tu quiser. Só que se tu quiser te tornar referência em alguma coisa, tu quiser ser a número 1 naquilo, por exemplo, nas vendas, eu te aconselho a criar uma combinação de cor diferente, testar uma receita diferente, aonde tu seja a referência daquilo. E fica difícil, né? Porque é muita gente fazendo a mesma coisa, né? Crochê. Então fica difícil a gente ser referência em alguma coisa. Mas eu sempre gosto de colocar um toque autoral nas minhas peças. Então, é uma receita que só eu faço, é uma alteração na quantidade de correntinhas, é uma carreira a mais ou a menos, porque o meu ponto é maior ou menor. Então, isso faz com que tu consiga ter essa autoralidade e consiga se tornar referência naquilo que tu produz. Então, se por exemplo, pra ti, o modelo flor, ele é muito bonito, mas ao invés de fazer naquela combinação de rosa, cinza e branco que tá todo mundo fazendo, que tal tu tentar fazendo uma outra combinação e ver se, né, não vira a chave ali, se não é esse a tua receita de bolo perfeita. Ou até testar outras receitas, né? Pega outros modelos de suplá, vai fazendo, vai testando. Eu mesmo salvei acho que mais de 10 tutoriais de americanos de crochê de suplá que eu quero estar testando. Eu vou produzir pelo menos um kit de cada desses modelos que eu salvei, porque são modelos que eu olho e digo, eu compraria isso aí. E aí eu vou testar a receita para ver como é que vai ficar no meu ponto, se o tamanho vai ficar satisfatório, testar algumas combinações de cores, né? E cadastrar lá na Shopee. Porque, como eu falei, é sobre isso, tu vai fazer teste. E aí vai ajustando, né? Vai fazendo adaptações ali até tu chegar no que vai te trazer o retorno que tu gostaria. Então, suplás e porta-copos, às vezes eu vejo as pessoas falando, na minha cidade não vende. Na minha cidade também, é dificílimo vender suplá e porta-copos. Mas eu tenho alguns kits aqui embalados, aqui em cima eu tenho algumas caixas com kits de suplá embalado, porque eu tô testando modelos e cadastrando lá e divulgando, e uma hora o negócio vai, né? Então, é uma intenção minha vender esse tipo de peça, como eu falei, porque a produção é rápida, o custo de material é baixo, porque são poucas gramas para fazer, né? Então, o investimento é baixo e a lucratividade pode ser muito boa, porque é uma peça que ela é para todos os públicos, mas a maioria das pessoas que compra suplá, que compra americanos de crochê, tem um poder aquisitivo um pouco maior. Não é como o tapete, né? Que todo mundo quer ter um tapetinho de crochê em casa. Seja no barraco, lá no morro, seja na mansão, né? Todo mundo quer ter um tapetinho de crochê em casa. Então, ele é muito mais... como é que eu posso falar? É pra todo mundo, sabe? Muito mais... Não é democrático, mas vocês estão entendendo, né? Do que o americano de crochê, que provavelmente quem vai usar é alguém que tem o hábito de fazer a refeição na mesa, né? Então tem toda essa questão também dos costumes da pessoa, né? Então, suplá e porta-copos, primeira pecinha para tu investir, produzir e cadastrar lá na Shopee ou vender aí na tua região. Então, o segundo produto que eu super te recomendo produzir, cadastrar, tanto lá na Shopee quanto para vender presencial, que é uma peça bem rapidinha de fazer e muito útil, tá? É o peso de porta. Gente,
Eu não sei como é que tem gente que vive sem um peso de porta. Eu não sei se é porque aqui é litoral e aí tá sempre ventando, né? Sempre tem bastante vento. Mas as portas aqui de casa, cada uma delas tem um peso de porta. E várias vezes já foi uma pedra. Sabe uma pedra bonita que tu acha na rua, assim? Eu trazei e colocar uma pedra para segurar a porta. Mas depois que eu comecei a fazer os pesos de porta, eu disse, nossa, por que não, né? Deixar a casa da gente mais bonita, porque ele é um item decorativo, além de ser um item muito útil, que é de segurar as portas para elas não ficar batendo. Então é uma peça bem rapidinha de fazer e tanto tu pode vender o peso de porta só a capa, né, para ele, quanto tu já pode vender com um enchimento, seja pedra, areia ou o que mais tu achar útil colocar dentro do saquinho, né? Aí embrulha bem o saquinho e coloca dentro da capinha, né, do peso de porta. É muito útil, é muito fácil de fazer, muito rápido e vende bem lá na Shopee. Então, super te recomendo tá produzindo aí. Inclusive, é uma ideia bacana até de brinde para tu dar para uma cliente que compra um valor um pouco mais alto. Por exemplo, aqui eu tenho clientes que compram 300, 400, 500 reais comigo. Eu não vou dar um porta-copo de brinde para essa cliente, até porque normalmente essas clientes que compram bastante hoje, elas começaram comprando uma peça menor para conhecer meu trabalho, então elas já levaram alguns porta-copos aí, descanso de copos, né, de brinde. Então, conforme a venda da cliente vai aumentando ou ela vai comprando comigo, né, mais vezes, eu vou trocando esses brindes. Então, às vezes eu coloco um pano de prato com barradinho, vou colocando outras coisas e o peso de porta é super útil. E a cliente gosta muito de receber ele de brinde, então fica essas duas opções, mas mais um alerta da guria, tá? Se tu for vender apenas a capa pro peso de porta, sem o enchimento, coloca na descrição, avisa bem a tua cliente que vai receber o teu produto em outra cidade, em outro estado, de que ela vai receber apenas a capa, e aí ela vai ter que encher com alguma coisa, né? Encher um saquinho com areia, com pedrinhas, e aí colocar dentro da capinha, ou se tu já vai enviar para ela com o enchimento, para evitar a decepção da cliente, né, e uma avaliação negativa ali, porque às vezes mesmo tu deixando bem detalhado, corre o risco da pessoa receber lá e dizer, ah, mas é que eu imaginei que viria com enchimento, mas daí ela imaginou, porque na descrição, ou no título, ou na foto mesmo, tu já deixou o alerta de que seria apenas a capa, entende? Então a tua consciência fica tranquila de que tu avisou, foi apenas uma... como é que fala? Quando a cliente... uma desatenção da cliente, né? Foi apenas ali ela não ter visto aquela informação, mas a informação estava ali, a informação foi passada, então a consciência da gente fica mais tranquila. Vamos lá então agora? Agora vai ser um combo 2 em 1, tá? Porque são duas peças pequenas que tu pode produzir para anunciar lá ou para vender aí presencialmente, que utiliza pouco material, que tu pode anunciar elas individualmente ou somente uma delas, se tu achar que a outra não é tão bacana assim, quanto tu pode montar um kit com as duas peças e vender o combo para as tuas clientes, que é o porta-sacola ou puxa-saco, né, e porta-pano de prato. Tu pode fazer o kit dos dois combinando, utilizando a mesma flor ou a mesma cor de barbante ou o mesmo ponto, né? Tu pode fazer ali uma temática, que nem tem o pessoal que vende aí o modelo do cupcake, da mini, de flor. Então são várias as possibilidades, tá? Eu vi um de corujinha esses dias, lindo, lindo. E aí tu pode estar investindo nisso, de fazer ou só o porta-sacola, só o puxa-saco, ou só o porta-pano de prato, ou fazer o combo das duas peças. Também pecinhas econômicas, rapidinhas de fazer e que são muito úteis, né? Principalmente pra mim aqui o puxa-saco, né? O porta-sacola. Eu não vivo sem. A gente vai no mercado toda hora vem um monte de sacola quando o marido vai lá. Quando eu e a Clarinha vamos, a gente busca caixa de papelão pra colocar. Às vezes a gente já leva a sacola de casa pra colocar as coisas, mas quando o marido vai lá, ele vem com um monte de sacolinha. E aí o puxa-saco deixa tudo organizado, além de dar uma decorada aí na casa. Então eu super recomendo que tu faça, tá? Agora vamos para o próximo. No próximo também eu vou colocar duas peças aqui juntas, porque elas têm a mesma utilidade, têm a mesma função, tá? E depende muito do modelo que tu gosta de fazer e do costume que tu tem de falar. Às vezes tu fala de um jeito, mas é a mesma coisa, né? Que é o caminho de mesa ou o centro de mesa.
São peças um pouco maiores do que essas que eu vinha falando até agora. Eu acho que são as que vai gastar um pouquinho mais de material. E a última também, dependendo do jeito que tu fizer, vai gastar um pouquinho mais ou não. Mas segura a emoção aí que já eu falo dela. O centro de mesa e o caminho de mesa são peças super vendidas lá dentro da Shopee. Vende super bem, tanto lá dentro quanto fora da Shopee. Por quê? Porque, por exemplo, o centro de mesa, tanto a pessoa pode utilizar em cima da mesa, quanto ela pode utilizar em cima de um balcão, ela pode utilizar como toalhinha, ela pode utilizar para colocar um eletrodoméstico em cima. O caminho de mesa da mesma forma, pode utilizar em cima da geladeira como trilho, pode utilizar na mesa, pode utilizar em cima de uma bancada, né? São inúmeras as possibilidades. O pessoal coloca em cima do micro-ondas às vezes. Então, é uma peça que é rapidinha de tu fazer e ela tem um valor agregado mais alto. Como assim, guria? É um tipo de peça que tu consegue vender por um preço melhor. Então, por exemplo, se tu fizer um centro de mesa que gasta ali 200 gramas, tu consegue vender ele, né, sendo um centro de mesa diferenciado, né? Tu tem que ter um diferencial. O valor agregado é isso. O valor agregado não é só barbante e crochê. Ele tem algo que a pessoa olha e diz, isso aí vale mais. Isso é valor agregado. O valor agregado pode ser o modelo, pode ser algum detalhe, pode ser alguma coisa que tu faça na hora da entrega. Tudo isso agrega valor no teu produto. O material que tu utiliza. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? E a questão do centro de mesa e do caminho de mesa, sendo peças econômicas, são peças que a gente consegue vender por um valor um pouco melhor. Então, eu super recomendo que tu faça também. Agora, vamos para a última peça que eu quero te indicar aqui. É uma peça que vende super bem lá na Shopee. Tem regiões que vende bem, principalmente que nem eu aqui moro no litoral, né? Vende super bem aqui. De repente na cidade não venda tão bem, dependendo do modelo e da proposta que tu oferecer para tua cliente. Por quê? Eu tô falando sobre bolsas de crochê. Bolsa de crochê abre um leque de possibilidades tão grande pra gente, porque tem tanto modelo, tem tanto tipo de bolsa, tem tanto tamanho de bolsa, são muitas as possibilidades. Como diz a Clarinha, são muitas variantes. Então, dá pra tu utilizar vários modelos. Por exemplo, eu não tenho muito barbante, o que eu posso fazer? Eu posso fazer bolsinhas menores, como carteiras de mão, como aquelas bolsinhas pra botar o celular, sabe? Bolsinha menor, pequenininha assim mesmo. Tu pode fazer aquele modelinho. Eu só tenho barbante cru. Tu pode investir na eco bag. É um tipo de sacola de crochê que a gente usa quando vai na feira, quando vai no mercado, já para não trazer as sacolinhas plásticas para casa. A gente dobra ela bem dobradinha, leva. E aí, quando a gente faz as nossas compras, coloca as compras dentro dela para trazer para casa e não trazer aquele monte de plástico para casa. E tem as bolsas de luxo, né? Que daí o pessoal faz com vários materiais, coloca fechos diferentes, alças trabalhadas. Então, dá pra tu fazer tanto do mais econômico, aquela bolsinha menorzinha, que tu vai colocar dentro da mochila com o teu absorvente, quanto aquela bolsa já mais luxuosa para uma festa, para um evento, né? Então, são muitas as possibilidades. E a venda é praticamente certa, tá? Tu vai colocar um valor competitivo no início para tu ganhar validação lá no teu anúncio, para as pessoas comprarem e avaliarem, dizer que a tua bolsa é bonitona, o material é de qualidade, os pontos são bonitos. Depois que o teu anúncio estiver validado, tu consegue começar a subir o valor, tanto das bolsas quanto de qualquer outra peça que tu for vender lá dentro da Shopee, funciona da mesma forma, tá? Aí tu vai atualizando, ajustando o teu valor, até que chegue num valor satisfatório para ti, ali o valor que tu vai receber, né, descontando todas as taxas e comissões, aquela coisa toda que a gente já falou. Então, o vídeo de hoje foi esse, mas antes de finalizar, eu quero passar para ti uma experiência aqui minha, tá? Qual a peça que eu mais vendo lá na Shopee? A peça que eu mais vendo lá são flores de crochê. Então, eu tenho várias flores, deixa eu pegar aqui para te mostrar. Eu vendo flor catavento, que é essa aqui, a catavento gordinha. Eu vendo a flor 3D, que é essa aqui que eu utilizo para os pesos de porta. Então, muitas flores de crochê eu vendo lá dentro da Shopee. Eu não coloquei a flor de crochê aqui
porque tu tem que ter acesso a muitas crocheteiras para que elas façam pedido contigo. E é uma coisa que tu tem que gostar de fazer. Então não é como, por exemplo, tapete. A maioria consegue fazer de boa. Flor de crochê nem todo mundo consegue fazer, nem todo mundo gosta de fazer. E a ideia que tu tem que ter, seja na Shopee, seja em qualquer lugar que tu for vender, tá? Tu começa o teu negócio pensando em estourar de vender. Pensando que um dia tu vai vender tanto, mais tanto, que tu vai ter que dar emprego para outras pessoas te ajudarem na produção ou em outras etapas aí do processo, certo? Então a gente já começa com essa ideia, por que não já começar produzindo peças que se tu tiver que fazer muitas vezes, se Deus quiser tu vai fazer, isso não vai te trazer nenhum estresse, isso vai te trazer alegria, porque é uma peça que tu gosta de produzir. Né? Eu sempre penso dessa forma. Eu poderia cadastrar amigurumi para vender na Shopee? Eu poderia. Amigurumi é uma coisa que eu gosto de fazer? Não, eu faço uma coisa ou outra para Clarinha e olhe lá. Se eu puder passar para alguém fazer para Clarinha, eu passo. Mas às vezes é algum projeto que eu gostaria de fazer, então a gente desenvolve junto. Eu já fiz para testar várias vezes, fiz chaveiros, fiz polvinho, fiz várias coisas para testar, para ver se realmente não era uma coisa que eu gostava de fazer e não. Então, eu não vou cadastrar esse tipo de produto, eu não vou divulgar esse tipo de produto, porque eu não quero estourar de vender. Porque se eu estourar de vender amigurumi, eu vou ficar muito estressada. Não vai ser bacana para mim. Então, a gente já tem o privilégio de trabalhar com algo que a gente ama, algo que nos traz alegria. Por que tornar isso uma coisa pesada, uma coisa maçante, produzindo uma coisa que não dá prazer, não dá alegria pra gente, né? Não tem porquê. Então já vamos começar do jeito certo. Começa pensando que vai dar muito certo e produz e anuncia e divulga produtos que, se estourar de vender, tu vai ficar felizona de fazer 10, 20, 30 vezes na semana, no mês, e não vai ser uma coisa que vai acabar te estressando, sabe? Então essa é a dica mais importante que eu teria que te passar aqui nesse vídeo. Eu espero que tu tenha gostado de me acompanhar aqui, gostado desse bate-papo. Deixa no comentário qual dessas peças tu vai começar a produzir para divulgar aí, que eu quero saber. E vou deixar aqui na tela sugestões de vídeo pra ti, é claro. Então clica em cima de alguma delas, que tem muito vídeo de Shopee aqui e vídeo de várias outras coisas. E vamos assistir mais um vídeo aqui do canal, né? Que eu vou te esperando no próximo vídeo. Tchau, tchau!